O professor e conservador das coleções de fotografia do Arquivo Municipal de Lisboa, Luiz Pabão, lança essa pergunta no artigo publicado nos cadernos técnicos do CCPF da Funarte e apresenta os 8 pontos básicos que ele considera essenciais para a área: observação de inscrição, controle de ambiente, organização, acondicionamento, controle das condições de uso, cópia e duplicação, reparação de peças danificadas e formação de técnicos. O equipamento necessário para guardar uma coleção de fotografia é uma sala de arquivo e aparelhagem de climatização, que é imperativa. A preservação da coleção não requer investimento altíssimo e esse equipamento sofisticado, admite soluções mais econômicas, mas há aspectos que devem ser observados. O planejamento real se dá nos limites do possível, de acordo com o investimento financeiro e o local de instalação do arquivo. Num plano que se inicia com a construção de um imóvel com espaço específico, devem ser considerados diversos fatores de ordem técnica. Eu vou abordar alguns pontos sobre arquitetura, material de construção, equipamento de ar-condicionado, mobiliário e os programas de acondicionamento e encadernação. O controle do ambiente de guarda é feito para evitar os processos de deterioração ou retardar o envelhecimento das coleções fotográficas. A área deve ser exclusiva e não alocar obras de propriedades diferentes para evitar contaminação, além de ficar separada do espaço de consulta e de trabalho, que também são climatizados. Deve ficar no lugar seguro, livre de inundações, fora de piso no nível da rua e de cômodos com tubulação hidráulica. Os porões e sótãos devem ser evitados porque retêm calor e umidade, assim como cômodos com muitas janelas e paredes externas sem isolamento térmico, que é importante para a eficiência dos aparelhos de climatização. Os materiais construtivos devem ser isolantes térmicos, ter vedação para umidade e pouca permeabilidade. Paredes, pisos e teto devem ter acabamento inerte quimicamente, com portas e janelas isoladas. Não se usa madeira nos móveis nem no piso, ou deve ser isolada com verniz. Os revestimentos não podem ser voláteis nem liberar gases tóxicos para material fotográfico. As estantes e armários não podem ficar encostados nas paredes para não absorver umidade. As instalações elétricas devem ser dimensionadas para os equipamentos de climatização e revisadas periodicamente. A segurança contra fogo é pensada nos aspectos de prevenção, detecção e combate. Além do uso de material não combustível na construção, devem ser instalados detectores de fumaça, alarmes e equipamentos de combate imediato contra incêndio em locais acessíveis. O plano de emergência para situações de calamidade envolve consultorias específicas e o treinamento dos funcionários para prevenir e combater situações emergenciais. Quanto ao acesso, pode haver 3 categorias: a área com acesso restrito ao público, a área de acesso ao pessoal autorizado com trânsito de materiais frequente e a área de acesso restrito e controle rigoroso de retirada de documentos. O mais adequado é ter um local de arquivo sujo, que é uma sala para receber novas coleções até a sua limpeza. Obviamente, não se deve comer, beber e fumar na área de guarda. A limpeza regular do local de armazenamento é fundamental para prevenir parasitas e evitar foco de crescimento e alojamento de insetos e outros bichos, como cupins, traças, baratas, ratos, etc. Os animais podem causar danos irreparáveis, como manchas, aderências de excremento, furos e perdas da imagem fotográfica, seja no suporte ou na emulsão. Se algum material for contaminado pela ação dos insetos, deve ser retirado do ambiente e tratado separadamente. O controle do ambiente é fundamental para a conservação da coleção e se dá em 4 aspectos: umidade, temperatura, luz, poluição. A umidade relativa do ar e a temperatura são interdependentes, pois a variação de uma altera a outra. Seus índices devem ser ajustados até os parâmetros adequados, sendo que a estabilidade dos materiais aumenta quando a temperatura e a umidade relativa do ar diminuem. A eficiência do controle ambiental depende do monitoramento constante e sistemático. Há aparelhos que registram a umidade e a temperatura permanentemente. Na sua pauta, podem ser usados aparelhos apenas de medição e os registros serem feitos de forma simples em planilhas de fácil leitura e interpretação. Os equipamentos de climatização devem funcionar sem interrupção para evitar a flutuação dos índices de temperatura e umidade, pois sua constância ou estabilidade é importante para a conservação dos materiais guardados. Toda transferência de peças do acervo deve ser planejada para evitar choques térmicos e alterações em sua composição. A umidade relativa do ar é um dos fatores mais relevantes no processo de degradação das obras e causa os maiores estragos. Alto índice de UR provoca hidratação excessiva e baixo índice provoca desidratação e corrosão dos objetos. Para a conservação de fotografias, a umidade relativa do ar deve ser de 35%, com flutuações inferiores a 5%. A UR nunca deve ficar acima de 60%, pois favorece o crescimento de fungos.
Se for superior a 50%, leva ao amarelamento da prata, formação de espelhos de prata, amarelamento e fragilização do papel, amolecimento e adesão da gelatina às embalagens e acidificação das películas de acetato de celulose. Abaixo de 20%, a umidade causa a contração e desprendimento da gelatina e o encurvamento de provas. As flutuações de UR causam tensões nos materiais laminados, desprendimento de emulsões e formação de rachas na superfície. Do dia para a noite, do verão para o inverno, pode haver variações grandes, da ordem de 40%. O ar-condicionado ideal é o que controla a temperatura, promove a circulação do ar e filtra os agentes poluentes. O desumidificador retira a umidade por meio da condensação do vapor de água existente no ar em um recipiente próprio. A água retirada fica depositada numa caixa-tanque com sistema de boia ou dreno para evitar que extravase. Um sistema central de ar-condicionado e desumidificador é melhor, mas podem ser instalados aparelhos individuais. Eles devem permanecer ligados nas 24 horas do dia, com programação do desumidificador para desligar automaticamente quando a sala atingir 50% de UR. O termohigrômetro é o aparelho que faz a leitura da temperatura e da umidade relativa do ar. O termohigrógrafo registra a temperatura e a umidade relativa do ar em carta gráfica. As medições devem ser registradas diariamente. A opção mais cômoda e moderna é o monitoramento à distância, por meio de um sensor dentro da sala climatizada que permite que as informações sejam acessadas por computador fora da área de guarda. O uso de elemento filtrante na entrada de ar é importante para evitar a presença de poeira e poluição. Certas partículas podem ser quimicamente reativas, ter poderes abrasivos e associar-se a pontos de fungo e bactérias que deflagram um processo de deterioração. O psicrômetro é formado por 2 termômetros e serve para avaliar a quantidade de vapor de água no ambiente. A sílica em gel absorve a umidade, ajuda a prevenir mofo e ferrugem e pode ser guardada no mobiliário. Para coleções de fotografias em preto e branco, a temperatura deve ser de 18 graus, com flutuação inferior a 1 grau e nunca deve passar de 30 graus. As coleções de fotografia coloridas devem ser mantidas em 5 graus, pois a temperatura elevada é ainda mais prejudicial para o tipo de material e para suportes plásticos instáveis, como películas de nitrato e acetato de celulose. Os corantes que constituem a imagem são instáveis e se deterioram mais rapidamente em função da temperatura ambiente. Um aumento de 5 graus na temperatura do arquivo pode reduzir sua vida útil à metade. Devido ao alto custo de câmaras frigoríficas especiais, podem ser utilizados refrigeradores comuns com a guarda das fotografias em embalagens plásticas à prova de umidade. Altas temperaturas aceleram a proliferação de micro-organismos e favorecem a ocorrência de reações químicas. O calor dilata os corpos e facilita a absorção da umidade do ar. Na fotografia, a gelatina se expande, amolece, absorve a umidade e a emulsão se destabiliza e enfraquece, causando manchas, esmaecimento, rasgos e rupturas. A luz visível é formada por ondas eletromagnéticas extremamente nocivas aos objetos e seu efeito acumulativo. Deve ser evitada, principalmente os raios ultravioleta e o calor, que causam contração ou retração nos materiais e também o esmaecimento da cor. A fotografia albuminada e os corantes dos processos coloridos são extremamente vulneráveis à exposição dos raios de luz, exigindo cuidado mesmo no escuro. As fotografias com imagem formada por sais de prata e tratamento para longa permanência são mais estáveis à ação dos raios UV. As lâmpadas ficam apagadas e se acendem por sensor de presença somente quando for necessário. É recomendável o uso de lâmpadas com baixa incidência de raios UV, como as de tungstênio incandescente, que apresentam regularidade na quantidade de luz e emissão de calor. As lâmpadas halógenas emitem pouca radiação ultravioleta, mas emitem infravermelhos que produzem calor. Outras lâmpadas devem ser revestidas por filtros que retenham a radiação UV. A luz natural direta também deve ser evitada, com a instalação de cortinas impermeáveis constantemente higienizadas ou de TNT, que podem ser substituídas periodicamente. O luxímetro é o aparelho que mede a intensidade luminosa em um ambiente. O mobiliário deve ser de aço tratado contra a ferrugem em pintura epóxi, isenta de reações químicas. As estantes, arquivos, armários e mapotecas devem ser fabricados com observância das normas internacionais para a guarda de fotografias e dimensões compatíveis com as necessidades de acondicionamento das coleções. Nunca devem ser usados móveis ou prateleiras de madeira. Estantes deslizantes resolvem problemas de espaço físico. As fotografias em grandes formatos devem ser embaladas individualmente. Os sistemas de acondicionamento se dividem em vertical, pasta suspensa, sem excesso de fotografia e proteção com entrefolhamento, e horizontal, para materiais históricos e álbuns. O acondicionamento assegura a estabilização, fator primordial na conservação do acervo.
As coleções devem ser separadas por tipo de material: negativo de vidro, negativo em película, provas montadas em cartão, provas não montadas, diapositivos, filmes, etc. A separação de acordo com as características químicas de cada uma minimiza as contaminações químicas ou biológicas. A organização deve levar em conta as formas das peças e um sistema de numeração que permita encontrar cada uma facilmente. Uma embalagem deve adequar-se à peça que protege, ao tipo de utilização que tem e ao seu estado físico. A embalagem não pode interferir com a peça arrumada e deve ser de material quimicamente neutro. O papel de boa qualidade é excelente para embalagens, permite as trocas gasosas com o exterior, funciona como um filtro de poeiras, não é abrasivo e não cria eletricidade estática. Devem ser utilizados papéis de pH neutro ou próximo do neutro, isentos de lignina e sem corantes. Os plásticos têm a vantagem de ser transparentes e deixar consultar o objeto sem removê-lo da embalagem. São adequados para provas e diapositivos, mas atraem a poeira, que fica retida na superfície, causando riscos, sobretudo quando se insere ou retira a peça. Entre os plásticos, o poliéster é o de melhor qualidade e maior transparência e estabilidade. É importante evitar os plásticos como PVC, cloreto de polivinil. O cartão permite-nos construir embalagens rígidas que oferecem proteção a peças fisicamente frágeis ou fragilizadas. É melhor optar por cartões específicos para conservação e procurar aqueles com a referência explícita de não terem lignina, de terem pH neutro ou ligeiramente alcalino, brancos e sem colagem ácida. Os materiais fotográficos devem estar protegidos dos danos físicos e em contato com as embalagens de boa qualidade. A escolha do tipo de embalagem a ser implantada no sistema depende das características do material a ser arquivado e do tipo de manipulação prevista. Algumas embalagens podem ser feitas manualmente e diversos artigos e manuais ensinam técnicas específicas e dobraduras. Muitas lojas fornecem produtos especializados para conservação de boa qualidade. Os papéis e os plásticos usados na confecção das embalagens devem atender às especificações fornecidas pela Organização Internacional de Padronização, ISO, e possuir certificação PAT, dada a produtos aprovados para conservação fotográfica. As normas técnicas internacionais descrevem os materiais fotográficos e suas referências de arquivamento com exatidão. É de extrema importância consultá-las periodicamente para se atualizar. Deixo ao final a referência das normas e a bibliografia consultada. Obrigada.